E aí pessoal, tudo bem? Para você que está chegando agora no nosso canal e não me conhece, eu sou Gustavo Scatolino, sou professor de Direito Administrativo há mais de 15 anos em cursos para concursos públicos, sou também da carreira da Advocacia Geral da União e já tenho mais de 16 anos que me dedico a preparar pessoas para concursos públicos. E hoje a gente vai falar sobre o chamado ciclo da aprendizagem. É um ciclo que você vai percorrer para você realmente aprender aquele conteúdo e acertar as questões da sua prova e ser aprovado no concurso que você realmente quer. Quando você decide estudar para concurso público, tem que ter sempre uma frase em mente. O seu desafio é aprender a fazer a prova, não é aprender tudo sobre aquela matéria. O seu desafio é realmente aprender a fazer a prova. Essa é o seu grande dilema. Eu sou da carreira da PGFN, eu sou procurador da Fazenda Nacional e no meu concurso cai muito direito tributário. Só que, na verdade, eu nunca soube muito bem essa matéria. É uma matéria que é complicada, uma matéria que é difícil, as pessoas têm até uma certa resistência, mas é uma matéria que, pelo menos para o concurso, eu aprendi a fazer a prova. Se você me perguntasse, mesmo quando eu passei no concurso da PGFN, lá em 2007, 2008, quando eu estudei bastante, se você me perguntasse alguns assuntos, eu não saberia te explicar. Mas na prova eu sabia acertar as questões, que era o que me interessava. Eu sabia o que caía nas provas, sabia o que não caía. E quando eu ia estudar, eu ia direcionar a minha energia, o meu tempo, para aquilo que mais caía, com certeza. E eu aprendi a pegar aquele conteúdo e fazer as provas. E eu consegui ser aprovado. Então o seu desafio não é aprender tudo, é aprender a fazer a prova. É aprender a estudar aquilo que realmente cai. Tenha sempre isso em mente. Então, quando você decide estudar para concurso público, para vestibulares, para provas de exame da ordem, então provas de exames de profissões de um modo geral, você vai ter um edital que vai especificar as matérias que você terá que estudar. Geralmente, esses editais têm um conteúdo enorme, têm um conteúdo muito extenso. O exame da OAB, por exemplo, você vai pegar tudo o que você viu durante a faculdade e vai ter que saber para uma prova. Em concursos públicos, você vai ter muitas vezes direito penal, direito civil, direito processual civil, informática, conteúdo que as pessoas aprendem anos na faculdade e você terá uma prova com 120 questões, 200 questões, para você poder pegar todo aquele conteúdo e você dar aplicação na prova. E quando você pega aquele edital enorme, aquele edital que é cheio de matérias, e você começa a ver a quantidade de pontos que tem para você poder estudar, não te dá uma sensação de desespero, uma sensação ali de que você não vai dar conta, uma sensação de impotência, coração começa a bater mais forte de tão desesperado que você fica, mas você vai seguir o nosso ciclo da aprendizagem com todas as matérias, seja o português, seja a informática, seja matéria de direito, seja matéria de matemática, que você vai conseguir dar essa aplicação, vai conseguir estudar o que você tem que realmente estudar para você fazer a prova, acertar as questões e garantir a sua aprovação. Então nós temos o nosso ciclo da aprendizagem, que temos aqui 5 etapas. Primeiro contato com a matéria, exercícios, fase 1, compreensão do conteúdo, fixação e aprofundamento, exercícios, fase 2, e depois a parte de revisão. Desse ciclo que você tem, você vai gastar mais tempo na compreensão e depois na fase de revisão. É aqui que você realmente vai pegar e vai despender mais energia e mais tempo. E aqui é onde você realmente vai estar fixando o conteúdo e aprendendo a estudar aquilo que cai. Então, nessa fase inicial, que é o primeiro contato, é realmente o primeiro contato com a matéria. Aqui não é você estudar, não é você pegar o livro e começar a ler, não é você pegar a videoaula e começar a assistir. É você conhecer a matéria, é saber do que se trata aquela matéria. Então você está se preparando para um concurso, por exemplo, de Tribunal de Justiça. E no edital anterior não tinha um direito penal. E foi publicado um edital e tem direito penal. Você nunca viu essa matéria, não estava estudando, não sabe nem do que se trata essa matéria. O que você faz? Primeiro contato. Você vai pesquisar na internet direito penal, o que ele vai regulamentar, o que ele vai se ocupar, porque cada ramo do direito se ocupa com um certo aspecto da nossa vida. Direito administrativo vai se ocupar com a estrutura administrativa do Estado. Direito processual civil vai se preocupar em regulamentar o trâmite processual civil. Direito penal vai se preocupar em regulamentar a parte do crime, o que é crime, o que não é crime,
quais são as condições para um crime estar configurado, quais são as condições para aquela situação deixar de ser crime, regula um monte de coisa dentro do direito penal. Então você vai pesquisar e saber o que o direito penal vai regulamentar, o que ele vai se ocupar. Isso você pode fazer através, muitas vezes, de pesquisas na internet. Você vai pesquisar e vai descobrir que o Código Penal, o direito penal tem um Código Penal que regulamenta o direito penal. Vai pegar o Código Penal, vai ler do início ao fim? Não. Vai pegar o Código Penal e vai descobrir o que o Código Penal vai tratar. Vai ver assim, olha, direito penal, o Código Penal, tem uma parte geral, que é uma parte mais teórica, dizendo como que o crime está configurado, quais são as excludentes de ilicitude, uma parte que é a parte principal do Código Penal, que vai do artigo 1º até o artigo 120. Depois vem a parte que vai tratar dos crimes especificamente. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública. Então ele tem essa parte inicial e essa parte que são os tipos penais. Você vai entender como que aquela matéria funciona. Você não vai ler artigo por artigo, é só entender a estrutura. Ou você pode pegar um livro de direito penal e você pode ir lá no índice. E vai ver, olha, o índice vai tratar no livro dos seguintes assuntos: parte geral, excludentes, fato típico, crimes contra o patrimônio, crimes contra a liberdade sexual, crimes contra a administração pública, para você entender a estrutura daquela matéria. No primeiro contato, você não vai gastar muito tempo, você vai apenas, na verdade, conhecer. É o primeiro contato que você tem. Vamos até fazer uma comparação aqui. Imagina que você quer arrumar um namorado ou uma namorada pela internet. Então, na internet você vai primeiro contato. O que você faz? Você vai ver a foto da pessoa, não é? A foto é o primeiro contato que você tem. Aqui é a mesma coisa. É o primeiro contato com a matéria, vai descobrir, né, a aparência que aquela matéria tem e do que ela trata. É o primeiro contato. Depois, você teve esse primeiro contato, essa pesquisa, que é uma parte que você faz bem rápida. Você às vezes pode pegar no primeiro contato também, você pode pegar um resumão. Às vezes você tem um amigo que já estudou, ele tem um resumão bem resumido mesmo, para você ter essas noções iniciais. Ou então você acha muitas vezes nas bancas aquele resumo de uma folha que é até plastificado, sabe? Você pode comprar um daquele, ver do que a matéria trata, aprender alguns conceitos iniciais só para ter esse primeiro contato. Depois você tem exercícios fase 1. No exercício fase 1, aqui você não está preocupado em acertar as questões. Você está preocupado em saber o que aquela matéria cobra nas questões. É ali que você realmente começa a delimitar como é que vai ser o seu estudo mais à frente, que é a fase de compreensão. Então você pode fazer uma bateria, por exemplo, de 50 questões, de 100 questões, mas sem preocupado em acertar e em errar. É só para você fazer como se fosse um filtro do que daquela matéria realmente cai de importante. Para quando você for estudar, você direcionar o estudo daquele conteúdo que é mais importante que você viu nessa fase 1 de exercícios. Depois, você vai para a fase de compreensão. E é aqui que realmente você vai estudar. Você vai aprender, você vai testar, você vai fixar. É aqui que você vai gastar o seu tempo. Você vai, aqui sim, assistir às videoaulas, fazendo os seus resumos, fazendo os seus mapas mentais. E nessa fase aqui tem que preparar resumo. Para quê? Para quando você estiver na revisão, você vai revisar os resumos que você preparou. Por isso que a fase de compreensão é a fase aqui que você vai gastar mais tempo. É aqui que você vai realmente aprender o conteúdo. Exercício fase 1 é para você delimitar, você saber quando você for estudar aqueles assuntos que mais tiveram repetição. Quer ver um exemplo? A gente dá aula de direito administrativo, matéria que eu ministro há mais de 15 anos. Quando a gente trata do assunto organização administrativa, que é para entender a estrutura do Estado, as empresas públicas, a economia mista, os órgãos, as autarquias e fundações, tem um assunto que nos livros os autores gastam muito tempo, que é o tema fundações públicas. Falando da história das fundações, como que elas foram criadas, toda a divergência e todas as polêmicas que envolvem as fundações, só que na hora da prova é um assunto que cai pouco. E quando cai sempre o mesmo tema sobre as fundações. Qual que é a natureza jurídica, que é de direito público ou de direito privado. Então, o tema, ele no livro, ele é rico, muito assunto, só que na prova ele é pequeno. Então, quando você faz exercícios fase 1, você já vai estar delimitando, olha, quando eu for estudar o tema de fundações,
eu não vou gastar muito tempo com ele. Por quê? Porque é um tema que cobra a mesma coisa sempre. Isso vai otimizar a minha fase de compreensão, que é a minha fase de estudos. Diferentemente, o assunto de autarquias é um assunto que já cai bastante. Dessas entidades da administração indireta, a autarquia é o que mais cai. Então, quando você for estudar na fase de compreensão, assistir a videoaula, você for ler o PDF, ler o livro, você vai gastar mais tempo estudando as autarquias. Por isso que os exercícios na fase 1, você pode gastar um tempo, não fala assim, mas eu estou perdendo tempo, tá fazendo questão sem nem conhecer a matéria direito, mas é importante para você já começar a direcionar e até otimizar depois a fase de compreensão. Por isso que é importante já começar a fazer esse raio-x do que cai, do que não cai, nessa fase 1, mas sem pretensão de acertar as questões. Aqui, se você fizer 100 questões, acertar 20, errar 80, normal, não há nenhum problema nisso. É uma fase que você não conhece o conteúdo, você vai fazer as questões para você ter esse contato inicial. Depois, na fase de compreensão, aí sim, você vai assistir as videoaulas, vai ler o PDF, se for o caso, você vai resumir o conteúdo, você vai fazer os seus mapas mentais, se você gosta de fazer, e vai preparar todo esse conteúdo para depois você fazer a revisão. Você estudou, você assistiu às videoaulas, leu o PDF, fez mapas mentais, entendeu o assunto, eu compreendi. Agora eu venho para exercícios fase 2. Exercício fase 2 é diferente, porque aqui você vai fixar e você vai aprofundar. E aqui você tem que estar preocupado em acertar as questões. Por quê? Você vai fazer para cada assunto, então assunto de atos administrativos. Estudei a parte de atos na compreensão. Agora eu vou fazer exercícios de atos administrativos, fazer uma bateria de 100 questões. Nessa bateria agora de 100 questões, eu estou preocupado em acertar pelo menos uma média de 80%. É uma média de segurança que garante a sua aprovação nos concursos se você fizer essa média em todas as matérias. Então nessa fase 2 de exercícios, não apenas para fixar o conteúdo que você se deu por estudado, mas é para você também aprofundar. Porque você pode ter feito um estudo que realmente não foi um estudo abrangente que lhe deu o suporte para responder todas as questões. Então, se aparecer um assunto novo, quando você for fazer mais questões, você vai voltar para a fase de compreensão e vai falar assim, olha, o assunto, por exemplo, ato complexo e ato composto, eu estudei, eu li o que era, mas é um assunto que eu tenho que aprofundar mais, que eu vi que ele cai bastante. E as questões que caíram, eu errei. Ou então eu não acertei um percentual de segurança para eu poder dar o assunto como estudado, e depois só ficar revisando. Então eu volto para a fase de compreensão e eu vou aprofundar. Ou então pode ser um assunto que é um assunto que não foi estudado. É um assunto que talvez na videoaula não foi tratado com a profundidade necessária, ou então um assunto que realmente passou batido, eu não vi aquele assunto durante a fase de estudo. Eu vou voltar e vou estudar aquele assunto. Vou estudar e ainda vou incluir nos meus materiais de revisão, para quando eu chegar na fase de revisão, eu realmente estudar e revisar aquilo que já foi estudado e já foi colocado em materiais para quando chegar nessa fase. Então depois que você chegou nessa fase do ciclo, você fixou através ali de exercícios, fixou através de algumas revisões mais iniciais e você já fez o aprofundamento, já fechou aquele assunto que você realmente já se deu ele por estudado, aí você entra na fase de revisão. E revisão vai ter um vídeo só para isso no nosso canal. A revisão é um ponto fundamental, porque se você não revisar, você perde toda essa fase do ciclo. O estudo perdido é aquele estudo que você estudou, você caminhou por todo o ciclo, mas você deixou de fazer revisões. Isso vai se perdendo ao longo do tempo, certo? Mas vai ter um vídeo aqui no canal só para a gente falar de revisão. Então você gasta mais tempo aqui fazendo a compreensão, que você gasta estudando, e depois em revisão. Você vai ser aprovado no concurso quando você estiver na fase de revisão. Aquela fase que você já preparou todo o seu material, já tem tudo organizado, já assistiu às videoaulas, já leu o que tinha que ler, já botou em resumo e está só revisando e fazendo questões. Essa é a fase que você está chegando perto da aprovação. Então, todo esse ciclo aqui é como se fosse eu fiz a comparação de você realmente querer arrumar um namorado ou namorada pela internet. Então, você primeiro vai ver a foto, primeiro contato, bem rapidinho, você vê a foto, faz uma análise e começa a estudar um pouquinho mais.
vai pesquisar a vida da pessoa. Olha, será que essa pessoa faz a vida? Você vai conhecer, você vai sair com ela, vai fazer perguntas e você aprofunda mais e depois você resolve ter uma relação. O estudo é a mesma coisa, tem as etapas que você tem que cumprir. Não adianta você falar assim, vou estudar o direito penal. Vai na livraria amanhã, compra um livro, o livro vai ser desse tamanho, vai ter 1.500 páginas e você vai começar pelo início do livro. Às vezes você nem começa por aquele capítulo ali. A depender do que você fez de questões, você vai começar por outra parte do livro. E aí você começa a ler o livro, não vê aplicação naquilo, não vê objetividade em fazer a leitura do livro, não faz questões, o tempo vai passando, chega perto da prova e você nem aquela matéria você conseguiu concluir 30%. Então siga esse ciclo da aprendizagem que ele vai realmente potencializar os seus estudos. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like pra gente, vai ajudar a gente a produzir mais conteúdo para você e compartilha com seus amigos. E até um próximo encontro. Um abraço.